1 Reis, capítulo de número 18. Enquanto os irmãos abrem, eu agradeço a Deus pela vida do pastor João, da sua família, pela igreja do Senhor aqui, por esse lindo trabalho que o Senhor tem feito. O Senhor conserve o Sr. Jorge muitos anos de vida, pelo menos 150. Homens raros, viu, pastor? Homens raros, homens de Deus, tem levado a obra do Senhor com seriedade. 1 Reis, capítulo de número 18. Nós vamos ler o versículo 18. 1 Reis 18 e 18. Quem comprou diz amém. Amém. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalaim. Versículo de número 36. Sucedeu um momento em que se oferecido o sacrifício da tarde. O profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje para que este povo saiba. Deus de Abraão, de Isaque e Israel, manifeste-se hoje para que este povo saiba que tu és Deus e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Espírito Santo, dono da minha vida, dono dessa igreja, dono do pastor dessa igreja, fala no nosso coração, glorifica mais uma vez o nome de Jesus Cristo. O Senhor conhece como cada um entrou aqui dentro, então faça segundo a tua vontade. Nós nada podemos por nós mesmos, nós somos dependentes do seu favor e da sua graça. Amém? Pode se assentar. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto bem familiar, que narra o desafio de Elias contra os profetas de Baal no Monte Carmelo, numa época em que quem reinava em Israel era Acabe. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Nessa época o reino era dividido entre reino do sul e reino do norte. Ele reinava no reino do norte. Ele já era filho de um rei mau, e a Bíblia diz que ele reinou e fez como seu pai, e fez pior ainda. E o texto diz que ele reinou durante 22 anos. Além dele ser um mau rei, ele casou com uma mulher pior que ele. Foi a mesma coisa de juntar Exu Caveira e Pombagira, um casamento do inferno. A mulher encapetada até o tutano, perseguia os profetas do Senhor. E diz a Bíblia que a coisa ia de mal a pior, a coisa ia de mal a pior.
financeiramente falando, a nação ainda estava bem. Espiritualmente ela estava caída. Um dos motivos, o Elias confrontou Acabe e disse: olha, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. Irmão, toda vez que a gente abandona um mandamento, abandona a palavra, a vida da gente tem a tendência a inclinar-se, a acabar-se. Que a palavra, ela nos sustenta, ela nos fortalece. Você quer conhecer um crente, irmãos? Conheça a vida devocional dele, de oração e de leitura. Um crente, se ele não medita nas escrituras, não tem um devocional, ele é igual o papagaio de lado, só fica caindo. Ele nunca apruma, ele está sempre tombando, porque ele não tem respaldo na palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É ela que me protege, ela que guarda o nosso coração. O salmista Davi, ele diz assim: olha, escondi a tua no meu, para não, porque a palavra é uma proteção para nós. A palavra nos ilumina, nos fortalece. Um crente sem a palavra, qualquer ventinho derruba ele. Mas um crente que tem a sua vida pautada na palavra, é igual palmeira. Vem o vento, a enxurrada em cima, ele vai lá embaixo, alguém pensa, morreu. Daí a pouco passa o vento, a enxurrada, ele levanta, porque ele tem raiz. Palavra. A palavra nos fortalece. E a nação vai de mal a pior, porque abandona a palavra, começa a seguir a deuses estranhos, adorar a Baal, e ela vai se declinando. Só que Deus nunca perde do inimigo. No momento de crise, Deus vai lá e levanta o profeta Elias de um lugar chamado Tisbe. Você não acha nem no mato, um lugar pequeno, humilde. Mas Deus é mestre em levantar gente de lugares insignificantes. Aleluia. A Bíblia diz que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas que não são, as coisas desprezíveis. Por quê? Para que a glória seja só para Ele. Aleluia. 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 O Elias está falando para ele assim no capítulo 17, ó: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E Deus fecha o céu, mas ele tinha orado primeiro. Deus fecha o céu, não cai uma gota d'água. A Bíblia diz que a fome agora extrema, aleluia, em Samaria. A fome é extrema, aleluia, na nação. A coisa está feia, a coisa está terrível. E, irmão, e se tem um trem complicado, é fome. Fome é terrível. Eu já fiz período de consagração de 3 dias. Isso não é para a gente ficar falando, mas só para você não ter um exemplo, irmão. O primeiro dia até vai dando de tarde, mas no segundo dia, irmão, você já começa a ver Abraão, estou chegando. O segundo dia, eu lembro que a primeira vez que eu fiz, eu estava no monte. Eu não gosto de sopa e canjiquinha, porque eu cresci comendo isso, eu não gosto. Aleluia. Eu começava a lembrar que esse prato de sopa e pensava, tinha umas abelhinhas na árvore assim, eu imaginava assim, tem mel ali, tem mel. Eu via a vaca lá embaixo, já imaginava aquilo assando. A gente delira, a fome não tem cor, não tem tempo. E a fome é extrema. A coisa está feia. A Bíblia diz que, aleluia, o Acabe chega para Obadias, que trabalha com ele no palácio. Agora interessante, o reino está um lixo, o pecado está dominando, mas o Obadias que trabalha com o Acabe, a Bíblia diz assim: e Obadias temia muito ao Senhor. Olha, aleluia. Ele trabalha no lixo, mas ele é luxo. Ele trabalha no meio do pecado, mas ele tem uma vida santa. Aleluia. Olha o que diz o texto: ele temia muito, ele era crente para rachar.
Tem crente que diz assim: eu não sou crente direito por causa do pessoal lá em casa. É conversa, irmão. Eu não sou crente direito por causa do pessoal na escola, por causa do pessoal no trabalho. Não, irmão. É fácil ser luz aqui dentro, a igreja lotada de gente bonita e cheia do Espírito Santo. É fácil ser luz aqui. O negócio é ser luz no meio das trevas. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É lá no mundo que a gente tem que fazer a diferença. O Obadias faz a diferença, é um homem de Deus. Aí o Acabe falou para ele assim: Obadias, nós vamos procurar água para não deixar os animais tudo morrer, para a gente não ter tanta perda. Agora interessante, enquanto o Acabe está preocupado com os animais, com perdas financeiras, o Obadias está sustentando o profeta na caverna. Aleluia. Olha como é que Deus é diferente do homem natural, do homem ímpio, do homem carnal. O homem carnal preocupa o dinheiro, a vaca, o boi. E Deus não, eu preocupo com pessoas, almas. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Se perder um boi, você compra outro. Perder um carro, pode comprar outro. Perder um bem, pode comprar outro. Mas a alma não tem preço. Vidas não tem preço. Pessoas não tem preço. Aleluia, aleluia. Ele está sustentando o profeta aqui, sustentando o profeta ali. E de repente a Bíblia diz que quando ele está procurando água, ele encontra quem? O Elias. Lá chega o Elias, ele olhou e falou: meu Senhor Elias. Ele foi se prostrando. Aí o Elias falou assim: olha, vai lá e fala com o seu patrão que eu estou aqui. O patrão doido para matar o Elias. O Elias fala: pode falar que eu estou aqui, porque crente corajoso não foge de guerra, irmão, não foge de batalha. Aí ele falou: como é, ô Elias, se eu for lá falar com ele que você está aqui, Deus vai te arrebatar, o Espírito Santo vai te arrebatar e ele vai me matar. Ninguém te falou não que eu estou sustentando o profeta? O Elias falou para ele assim: pode ir lá. Falou: Elias, mas não teve nação nem reino que a gente te procurou e não conseguiu achar. É verdade, irmão. Eles procurou e não achou, porque Deus escondeu. E quando Deus esconde, o capeta não acha. Se o homem esconde, Deus acha. O Adão escondeu, irmão, peladão, não vi, mas a ela atrás da moita, escondeu atrás da moita. E Jeová: já cheguei. Oh, cheguei, não dá para esconder não. O Jonas escondeu, enfiou dentro de um barco e foi fugir lá para Tarsis. Jeová mandou um ventão e já estava com um submarino, aleluia, esperando ele para engolir ele e levar onde Deus queria. Não tem como esconder. O salmista no Salmo 139 falou: não dá, seu sub ele estava, seu berço ele estava, para onde eu fugirei? Não tem como fugir. Talvez você entrou aqui essa noite, talvez alguém te convidou, talvez você está tentando fugir de Deus, mas Deus está dizendo para você: não adianta tentar esconder de mim, eu vou te achar, eu vou mudar a tua história. Quantos aqui já se esconderam de Deus? Quantos aqui já se esconderam daquele irmão que ia atrás de você para te levar para a igreja? Escondia. O rapaz que me evangelizou escondia dentro, chamava no portão. Teve um dia que eu falei que eu ia para o culto de jovem com ele. Aí eu tentei esconder, porque tinha um show do Racionais MC. E eu não queria culto de jovem, eu queria para o homem na estrada. Aleluia. Aí eu escondi dele. Aí ele marcou comigo o horário do culto. Falei: o culto ele vai passar 7h30, porque o culto do jovem começa às 8. Aí eu falei: ele vai passar 7h30, eu vou sair 7. Escondidinho dele. Rumei, passei o gel no tubete, calça boca larga, camisa mamãe tô forte. Quando dá 7 horas que eu saio no portão, ele tá... Falei: você já chegou? Aí eu senti de vir mais cedo. Falei: meu Deus, está fofocando eu, rapaz. Fala com alguém aí do seu lado: não adianta você se esconder de Deus. Ele te acha. Ele te achou. Olha você aqui hoje. Você pode glorificar. Aleluia.
amigão do som, só melhor que o retorno. Para a igreja pode deixar do mesmo tanto, só o retorno. Aleluia. Ele achou Elias falou: pode falar com Acabe que eu vou lá. Aí ele foi e conta para Acabe. Acabe vem, a primeira coisa que o Acabe fala com Elias é assim, ó. Aliás, a primeira coisa que o Elias fala com Acabe: é você o perturbador de Israel? Você sabia que um homem da palavra, um homem cheio do Espírito, ele perturba mesmo? Você sabia? O mundo perturba para coisas ruins, mas o homem cheio de Deus, ele perturba para coisa boa. Para coisa boa. Tem gente que às vezes quer fugir aí. A perturbação é aquela assim: puxa vida, essa pessoa, nossa, quando eu vejo essa pessoa, eu vejo que eu preciso mudar de vida, eu preciso consertar a minha vida. Porque quando um crente, irmãos, ele não faz a diferença, o mundo não se incomoda com ele. Eu lembro que quando eu cheguei um dia na rua onde eu cresci, os meninos fumando maconha, um colega meu de infância, eles me veem, não respeitam. Aí ficou quem com a maconha? Que a gente perturba, e eu cheguei e ficou. Pensei, vai queimar o dedo. Pregando. Ele se incomoda, porque quando ele não está nem aí, o crente é só para baforada na cara do crente sem vergonha. Porque o crente tem que incomodar. No seu serviço você tem que fazer a diferença. Quando as pessoas, eu não estou falando de ser chato, não é isso não. Eu estou falando das pessoas que têm temor a Deus por causa da nossa vida. Eu estou falando das pessoas verem Deus na nossa vida, aleluia, respeitar. Porque tem crente que é tão sem vergonha que ele chega no serviço, os caras estão vendo a revista esquisita, e mesmo se esconder, chama ele. E ele fica assim: misericórdia, baixa a página aí. Meu irmão, aleluia, porque não faz a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ter a palavra de Deus, e aonde a gente chegar, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Quando você passar, eles têm que ver a luz de Cristo na tua vida. Aleluia. Nós somos o embaixador de Deus nessa terra, meu irmão. Aleluia. A gente é o diferencial. Elias perturba. Aí ele falou: você é o perturbador. Elias falou: foi vocês que abandonaram os mandamentos do Senhor, que estão seguindo a Balaíns. Aí Elias falou para eles assim: vamos apresentar um altar perante o Senhor e vamos ver quem é Deus de verdade. Aí Elias chega para o povo e diz para o povo assim: até quando vocês vão cochear entre dois? Vocês não sabem se serve a Deus ou se serve ao Baal, ao diabo. E o crente, irmão, ele tem que ter uma definição na sua vida. Irmão, não existe crente mais ou menos. O que é, meu irmão? Mais ou não. Ou é ou não é. Ou é sim, não. Eu não estou falando de perfeição. Perfeição é o céu. Mas eu estou falando de determinação e proposta em servir a Deus em fidelidade. Aleluia. Crente não pode ficar, aleluia, em cima do muro. Eu sou crente no domingo, ó. E na segunda, colocar o celular sozinho no quarto. Não pode estar em cima do muro, não, irmão. Na igreja, manda ele jovem abençoado em casa. Tudo é eu nessa casa. Pode mandar comprar um pão. Tudo é eu nessa casa. É uma bênção na igreja, mas não pode ter uma oportunidade só. Nós não podemos ficar em cima do muro, nós temos que ter uma determinação. Irmão, em cima do muro, eu conheço um caso, uma história. Rapaz, contou um dia, eu acho interessante. O crente aqui em cima do muro. De um lado o anjo, isso é uma história, viu? Do lado o anjo, do outro lado o capeta. E o anjo ficava assim, ó. Vem pra cá, sai daí. E do outro lado o gabiroto, nem chamava, nem olhava. Aí alguém um dia perguntou para o gabiroto: por que você não está pedindo ele para descer? Por que você não está lutando por ele? E ele respondeu: não, em cima do muro já é meu. Irmãos, eu não estou falando de fraqueza, eu estou falando de decisão. Que tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente precisa de graça, tem dia que amanhã as pessoas dizem: será que eu sou crente? Mas a gente tem o nosso refúgio. Nossa, não brinca não, irmão.
porque daqui a um pouquinho de tempo esse céu vai rasgar e a igreja vai ser arrancada da terra. Nós estamos na última hora da igreja na terra. Você não pode ser só mais um no culto para fazer mais um número. Você tem que fazer a diferença, meu irmão. Não fica em cima do muro, não. Toma uma decisão, anda como crente, fala como crente, se veste como crente, pensa como crente. Quando eu falo se vestir, irmão, não estou falando de usos e costumes, não é isso não. Eu estou falando de temor a Deus, de caráter cristão. Desce, aleluia, vamos tomar uma decisão. Aquele povo está cocheando. Sabe o que diz a Bíblia? Que quando ele falou aquilo, o povo ficou, ó. Sabe o que ele está dizendo? Realmente nós estamos em cima do muro. Aí Elias falou assim: olha, vamos apresentar um altar perante o Senhor. Aleluia. E vamos orar. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus de verdade. Esse é Deus de... E se tem um Deus que gosta de fogo, é o nosso. Se tem um Deus que manda fogo, é o nosso. O nosso Deus, ele gosta tanto de fogo que a Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. A sua palavra é como fogo. O seu espírito é fogo. O seu filho é fogo. Ele gosta tanto de fogo que Isaías falou que acima do trono há serafim de fogo. Debaixo do trono tem brasa de fogo. Ele gosta tanto de fogo. Aleluia. Quem tem carro de fogo, carruagem de fogo, cavaleiro de fogo, ele gosta tanto de fogo, tanto de fogo. Quem tem ministros, labaredo de fogo, ele gosta tanto de fogo que Daniel falou que ao redor da cidade é um rio do fogo. Do trono sai labaredas de fogo. Ele gosta tanto de fogo. Ele tem pastores de fogo, mulheres de fogo, varões de fogo, crianças de fogo, adolescentes de fogo. Ele gosta tanto de fogo que o João Batista falou: eu vou na frente batizando com água, mas quem vem após mim vem batizando com fogo, fogo, fogo. Quem pode levantar sua mão, adorar o Deus do fogo? Eu já estou sentindo essa chama aqui, meu irmão. Desde o começo do culto, um louvor maravilhoso. Vocês estão, Deus continue usando vocês, viu? Mas dá para nadar. É o fogo que aquece, que alegra, que levanta, que vivifica. Irmão, se a chama do Espírito e a palavra de Deus não reinasse nessa casa, pastor, ia ter um gatinho pingado de gente morrendo. Mas sabe por que a casa está lotada? Porque na mesa tem pão e sobre nós tem fogo. A igreja da palavra e a igreja do fogo não tem capeta que para na frente dela, não tem calúnia que para na frente dela, não tem pandemia que para ela. Deus se responder por é Deus de verdade. Aí o povo falou: bom, essa palavra é o povo fogo. Vamos ver então. Vamos ver. Aí o Elias falou para os profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Ele falou assim: vocês podem ir na frente. Porque quem tem certeza do que Deus deu ele não quer, não, vai na frente, eu vou primeiro. Não. Quando você tem certeza, você espera, tá? Pode ir. Pode ir. É igual Davi, os irmãos dele, foi tudo na frente. É eu, o consagrado vai ser eu. E o Davi: deixa eu trabalhar, deixa eu cuidar das minhas ovelhas. Porque quem tem não puxa o tapete, quem tem não compra oportunidade, quem tem não torce pro outro cair para ele entrar, quem tem ele espera orando, consagrando, jejuando, e na hora certa o Senhor opera. O Senhor chega. Aleluia. Pode ir na frente. O povo foi lá e preparou o altar, cortou o cordeirinho todo e está lá pulando, gritando: Baal, vamos Baal, manda fogo, Baal. E pula, e grita, e salta, manda fogo, Baal. Agora interessante, eles pulam diante de um altar que não tem fogo, eles gritam diante de um altar que não tem fogo, eles adoram diante de um altar sem fogo. Eles pulam, não tem fogo, canta, não tem fogo, grita, não tem fogo. Eu fico com vergonha, sabe por quê? Porque apesar de não ter fogo, eles gritam. Apesar de não ter fogo, eles oram. Apesar de não ter fogo, eles clamam. Apesar de não ter fogo, eles começou de manhã e foi até de tarde. Agora tem crente que o altar tem fogo, Deus manda fogo, tem palavra e ele fica calado, ele não vem na oração, ele não quer saber de poder. Ô irmão, você está diante de um altar incendiado, você pode, aleluia, adorar a ele. Aleluia. Não perca
adoração aqui, a gente vê o povo adorando, eu vi o irmãozinho ali tocando aquele negócio, aquele barquinho, e ele já não tem 30 mais não, e ele, eita Deus, não conserva de jeito, vai chegar nessa idade adorando. É isso aí, meu irmão, adorando, só por quê? Porque nesse altar de verdade tem fogo. Olha, não deixa nada roubar com alegria. Tem dia que você vai vir para o culto e você não pode adorar não, hoje você vai ficar na hora. Não, não deixa nada. Ah, mas o meu glória é interno. Meu glória lá. Engraçado que na igreja, né? Sou crente, eu gosto de honesto, mas quando está vendo o galão da massa, quando está vendo o cabuloso, quando está vendo a copa, quando era do carnaval, passava debaixo da cordinha, na boca da garrafa, ia para o pagode, derê a noite toda. Aí chega na igreja igual a múmia, não, irmão, não. Levanta essa mão, abre essa boca e adora o Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Arabacana. O povo está gritando, o povo está pulando. Agora, irmão, o pessoal fala que eu gosto de brincar, que eu sou engraçado. Agora imagina o Elias. O povo está pulando e nada. Sabe o que a Bíblia diz? Eles começou a pegar algumas coisas cortantes, passar nas costas, o sangue descendo, e o Baal nada. O sangue descia e o Baal não derramava fogo. O sangue descia e o Baal não derramava fogo. 450 homens derramando sangue e o Baal não andou fogo. Agora o meu Jesus, uma vez só, no alto do Calvário, derramou o seu sangue e manda fogo no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado todo. Ele derrama sangue nada. Aí o Elias chega. Olha o Elias. Baal. Ô, gente, o Baal quer estar viajando. Se fosse hoje, foi para Guarabaia, que é a praia dos meninos. Se fosse hoje, eu ia falar: Baal está no Insta, fazendo live. Baal partiu o shopping. Cadê o Baal? Ele começou a zombar deles, porque o Baal inércia, e eles gritam, eles pulam e tudo e nada. Aí o Elias chega e ele fala assim: olha, a primeira coisa que ele faz, gente, agora é a minha vez, aproxima aqui. A primeira coisa que ele fez, ele restaurou o altar do Senhor que estava. Esse povo entende fácil, né? Ele entendeu uma coisa: esses caras com a vida bagunçada, caçando fogo, aleluia. Nem se eu tivesse com a vida boa, esse cara derrama fogo, aleluia. Aí a primeira coisa que ele faz: não deixa eu acertar o altar do meu Deus que está quebrado. Restaurar o altar, ele ia ter que tirar algumas coisas velhas que não valiam para nada e colocar coisas novas, restaurando, colocando de volta. Irmãos, essa igreja tem vivido momentos poderosos com o Senhor, tem vivido um momento grandioso. É raro a gente ver igrejas grandes crescendo dessa forma, aleluia, mas eu sei disso. Tem gente com vida restaurada, tem altares restaurados, e quanto mais eu restauro, mais Deus opera. Enquanto mais eu arrumo a casa, mais Deus opera. E tem alguns altares que precisam ser restaurados na nossa vida. Um dos primeiros é o altar da... O pastor dessa igreja é um pastor muito preocupado com pregação. Ele é o único que eu vejo que faz campanha sobre os livros da Bíblia. Fica admirado. Uma pessoa preocupada com a pregação, com a palavra. E nós precisamos restaurar isso, irmão. Você sabia? Aqui eu não posso dizer, não, eu creio que não acontece, mas a maioria dos crentes não leem a Bíblia. Tem crente que passa uma semana em casa sem abrir a Bíblia, ou deixa ela aberta no Salmo 91, a página fica amarela, ela pensa: não, o capeta passando para olhar. Quem conhece aqui de cor e salteado? As pessoas não leem a Bíblia.
não meditam na lei do Senhor, passam o dia inteiro sem ouvir uma pregação, louvor, é só envolvido com as coisas do mundo, é só as coisas naturais, não estou falando de coisa que é pecado, não, é só Insta, é o tempo todo foto, é o tempo todo Facebook, é o tempo todo Netflix, é série, é filme de 4 horas, pelo amor de Deus. Aí diz assim: ô pastor, não estou tendo tempo para ler a Bíblia. Aqui, ó. Olha o motivo de não ter tempo, ó. Gente, o que tem de feijão queimando, de arroz queimando, o que tem de homem batendo carro, o que tem de gente, meu irmão, perdendo hora. Eu só vou olhar um trenzinho aqui, 5 horas depois, ó. O que tem de gente, e eu não estou dizendo que isso aqui é pecado, não. É bom e eu gosto. Tem Facebook, Instagram, canal no YouTube. Eu não estou dizendo que é pecado, eu estou dizendo que está faltando prioridade. Os crentes já não leem mais a Bíblia, já se perderam. Vai ler um pouquinho quando começa a ler Bíblia, o celular. Toda hora. Já precisamos voltar para a palavra. Não perca o ensino, culto, escola dominical. Leia a Bíblia regularmente. Eu vou fazer uma pergunta, você não responde. Você já leu a Bíblia toda, irmão? Mas você tem que conhecer o Deus que você prega sobre Ele, que você diz que ama. Ele te mandou uma carta, você não vai ler. Hoje não manda mais. Na minha época de adolescente, eu estava de mandar carta. Olha quando eu ganhava. Mas não quer feio, só para ganhar alguma coisa. Quando ganhava, meu irmão, ficava bem. Agora ele mandou uma carta para a noiva, a noiva não lia a carta. Então eu perguntava para esse irmão aí do seu lado: você está lendo a carta do seu noivo? Precisa ler a carta. Fala com ele assim: a sua resposta está na carta, seu milagre está na carta. Aleluia. Crente, irmão, que muito não lê a Bíblia, sempre está contando só problema, pastor, problema. Mas crente que medita na palavra, ele sempre está dizendo: pastor, eu quero testemunhar, pastor, eu quero testemunhar, pastor, eu quero testemunhar. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz assim, que a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. Esse trem é vivo. Isso aqui é vivo. As minhas palavras são espírito e vida. A Bíblia diz que é uma espada que penetra entre a alma e o juntas e, meu Deus, a palavra é tão poderosa que eu fiquei 4 anos na igreja sem compromisso com Deus, não conhecia nada, não lia a Bíblia, mas em 2001 eu fui futucar a Bíblia, eu fui folhear. O Espírito Santo moveu meu coração para a palavra. Eu comecei a ler. E fui lendo. Eu comecei a navegar. E aquilo foi me encantando. Em 30 dias que eu estava lendo a Bíblia, eu fui batizado com o Espírito Santo. Porque a palavra e o avivamento é misturado. Fui batizado. Eu lembro que quando me deram, eita glória, é isso mesmo, é água pura, aleluia. Quando me deram uma oportunidade na igreja, eu sempre ia lá, irmão, e falava uma coisinha, e vazava, e tudo, morria de vergonha, e só falava. Aí um dia que eu fui, ninguém sabia que eu estava nesse. Eu acordava de madrugada, o Espírito Santo me acordava, eu fui lendo. Aí eu fui lá e li um texto, dei uma explicada no texto. O pastor Jair ficou assim, e falei da palavra. Falei, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu lembro disso. Expliquei alguma coisa desse. Acabou o culto e ele falou: rapaz, eu achei que você ia subir lá sempre. Sabe o que é essa trem? Eu, rapaz, a palavra, ela penetrou. E de 2001 para cá, minha vida nunca mais foi a mesma. A palavra. Eu leio a Bíblia, leio livros sobre a Bíblia todos os dias, medito na lei do Senhor. Quantas vezes eu sei uma direção, começo a ler a Bíblia, o Espírito Santo fala aqui, ó. Aí eu leio, eu entendo que o Senhor está falando a palavra, viva pela palavra, ame a palavra, carregue a palavra, medita na palavra, se encha da palavra. A palavra liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A
palavra transforma. Se você começar a meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor, você nunca mais será um crente comum nessa igreja. Quem olhar para você vai ver a armadura de Deus sobre a tua vida. A palavra transforma. Sabe o que eu estou fazendo com as minhas filhas? Pode aplaudir a minha filha. Eu estou aplicando no coração das minhas meninas. A Esther de 8 anos, da ler a Bíblia, antes do Tados, um capítulo da Bíblia, antes do Tados, todo dia. Esses dias ela estava lendo na barraquinha dela que ela tem lá em casa. Falou, pai, eu vou ler mais um. Ler, vou ler outro, pai. Continua. A outra vai fazer 4 anos. Palavra. Aplico palavra, desenho sobre a palavra, louvores sobre a palavra. Eu cito palavra, eu falo um versículo, ela completa. O Senhor é o meu pastor. Não vai estar lá. Vou contar a palavra. Elas vão deitar todos os dias. Eu conto uma história bíblica. Quando eu falei, qual que vocês querem que o papai conta? Aí ele na Raquel, Zaqueu. Aí a outra, não, Israel, você só gosta do Zaqueu. Eu falei, vou contar o Zaqueu e conto outra também. Aí eu conto uma, conto outra. E eu conto igual eu estou pregando, irmão. O Zaqueu, eu penduro em alguma coisa. Aí o Zaqueu subiu. O Lázaro, eu deito no chão e grito, Lázaro, levanta. Porque isso vai gravando a eternidade no coração das crianças. Tem gente que está soltando celular, as coisas eletrônicas na mão da criança. É bom que vai me dar sossego, pode dar sossego hoje e trabalho no futuro. Eu prefiro ter trabalho para ensinar hoje e ter sossego no futuro, que ver minhas filhas profetas da palavra. Palavra! Não existe avivamento verdadeiro se o fundamento não for a Bíblia. Eu vejo uns avivamentos aí, mas você fala assim, não dura nada, uns foguinhos. Mas um avivamento pautado na Bíblia. Ele restaura para a gente orar. Eu quero dar um tempinho para a gente orar hoje, buscando mais. Restaurou o altar que estava quebrado, uniu as pedras, que eram as 12 tribos, representavam as 12 tribos dos filhos de Jacó, as 12 pedras, uniu. Que é avivamento, irmão? A pedra tem que estar. Gente, pelo amor de Deus, para com picuinha. Os picuinhos. Porque você está com raiva, meu irmão não me cumprimentou. Mas quando ele passa a te cumprimentar, vai na sua vida, pá! Aí, Senhor, nunca mais ele vai passar batido. Para de ficar vitimando. Monta um conjunto, não tem zique velho. Brincando de cor uniforme, vai fazer qual que é o uniforme de diaconato? Azul. Eu quero preto. Então vai ser preto, quero roxo. Só para caiar o trem, vai cantar o hino, ensaiar. Qual vai cantar? Sabor de mel. Eu quero sabor de frango. O irmão, não importa o sabor, não, irmão. É de frango, é de mel, é de azeite. Canto o hino e louvo o nome do Senhor Jesus. Enfia no uniforme. É de parar de picuinha, gente. Que beicinho, que bem. Ô pastor Jorge, eu vou sair da igreja. Eu vou casar uma igreja que não tem problema. O dia que você achar uma igreja que não tem problema, quando você pôr o pé nela, alguém vai falar, vem lá de Santa Luzia. Chegou. Toda igreja tem problema, toda igreja tem dificuldade, mas tem a igreja da palavra e da oração que vai vencendo o problema. Cresce, meu irmão. Uniu as pedras, restaurou, uniu as pedras, achou, colocou a lenha, a pedra, o cordeiro. Aí o Elias foi, irmão, o Elias mandou pegar água. Pega água. Para quê? Para colocar. Eu imagino os profetas de Baal, nosso altar seco e não pegou fogo. Era o meu dedo molhado. E o que estava faltando na terra naquela época? E o que ele mandou por no altar? Era algo, água, valia mais que ouro. Sabe o que Deus está ensinando para a gente? Para de colocar no altar o que não tem valor.
Comece a colocar na sua vida aquilo para Deus tenha valor. Um tempo de qualidade na oração, na leitura. Um tempo de qualidade na oferta. Cara, o cara tem nota de 200, de 100, de 50, de 20. Ele tem de 5, de 10, de 2. Mas só dá a moeda. Hoje eu fui tirar a oferta e ia tirar 10. O Espírito Santo foi incomodou 20. Vamos com 20. A gente não tudo. Vamos pôr no balcão que tem valor. Vamos dar aquele que tem valor. Ei, a sua juventude é valorosa, dá para ele. A sua adolescência é valorosa, dá para ele. A sua infância é valorosa, dá para ele. Mas eu já sou de idade. A sua velhice é valorosa, dá para ele. Você é um adulto, dá para ele. Para Jesus, eu estou aqui. Ele coloca no altar e o altar agora está ensopado. Água, ele fez uma valeta ao redor do altar. A água entrou em tudo, entupiu, encheu as valetas. Aí ele vai e ora e diz assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje para que este povo saiba que o Senhor é Deus e que o Senhor fez o teu coração tornar para trás. E a Bíblia diz: então caiu fogo do Senhor. Olha o que ele diz a Bíblia: o fogo caiu, queimou o holocausto, a glória, queimou a lenha é mais fácil, mas a Bíblia diz: mas queimou as pedras. É, pedrinha, vai te pegar hoje. Tem uma lenha do seu lado que vai te ajudar a torrar, pedrinha. É, pedrinha, ele está aqui atrás de você. Ele vai dar uma sapecada hoje. Pegou na pedra, pegou na lenha, pegou na pedra, foi no pó. E a Bíblia diz que uma língua de fogo foi na valeta. E para a gente orar, olha o povo que estava em cima do muro. Quando viu o fogo descer, todo mundo se prostrou diante do Senhor e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. O fogo decide. 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 Coloca de pé, Senhor. Cadê a equipe de louvor? O povo abençoado. Meu Deus. Meu Jesus. Irmãos, eu sinto uma presença nesse momento. Eu sinto uma unção nessa casa. Choramacana. Irmãos, há uma multidão aqui. E o que eu quero profetizar é que essa multidão vai influenciar Santa Luzia de uma forma poderosa. Já tem feito. Aleluia. Eu vou orar e depois vocês entram cantando. Deixa eu fazer uma oração primeiro. Essa multidão, irmão, tem influenciado Santa Luzia, mas vai fazer ainda mais. Pastor Jorge, há algo novo preparado para essa hora. Há sonhos no seu coração. Há projetos no seu coração. Meu Deus manda lembrar você que Ele é maior do que os seus sonhos. Ele é maior do que os seus projetos. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Ele já te mostrou que o que Ele é capaz de abrir porta onde não tem parede. Creia, continue sonhando, confiando. Irmão, Deus vai levantar uma geração ainda mais poderosa nessa casa. Deus vai levantar pregadores, pregadoras, obreiros, pessoas desta igreja, irmãos, que vão influenciar vidas em todos os lugares. Alabracanda, pessoas vão cortar pelo horizonte para vir receber a chama que o Senhor está incendiando aqui nesse lugar. Pessoas virão de longe, portas se abrirão, a vida céu e acabando na bacaia. O Senhor me mostra uma obra se desenrolando. Aí a calabra, carabana, bacaia. A labra cai, quem viver verá.
levantou o Senhor, levanta a tua mão, abre a tua boca agora e comece a clamar. Fecha os olhos, ora, ora. Pode cantar, ora. Levanta suas mãos, começa a cantar e começa a orar. Tem pessoas que serão tocadas. Atingidas. Abre a boca. Entra na guerra. Entra na guerra. Meu Deus. Eu